107.1, 104,3. Rádio 104 FM. Souza, Paraíba. Muita música, alegria e informação. O sucesso toca aqui. Rádio Souza FM. O programa a seguir é uma produção independente. Todo o seu conteúdo é de responsabilidade total de seus produtores e idealizadores. Em nome dos melhores anunciantes do rádio da Paraíba, Produtos Isis, gostoso como viver bem. Dr. Paulo José, seu cirurgião plástico, cuidando bem da sua autoestima. Concessionária Pau Brasil Motos, Vale Honda, Energisa, ligada na sua energia. Dr. Valmir Braga, seu cirurgião buco-maxilo, rede de ótica e relojoaria Nova Real. E doutora Ana Virgínia, especialista em doenças de rins e clínica geral, informam a hora certa, 17h05. Editorial do dia. Após acenos do PSB, demonstrando interesse de ter o PTB na base do apoio à pré-candidatura à prefeita de João Pessoa, Cida Ramos, o deputado federal Wilson Filho, que também pleiteia o mesmo mandato, tratou de reafirmar sua disposição de disputar as eleições de outubro em João Pessoa. Além de reafirmar sua pré-candidatura a prefeito da capital, ele revelou esperar por uma composição com o PSDB do senador Cássio Cunha Lima, ao lembrar que os partidos estiveram juntos nas eleições de 2014. No ar, Folha do Sertão. O seu programa de entrevistas e notícias no rádio pela 104 FM. Política, sociais e as últimas do dia em destaques. Uma produção da equipe do site folhadosertão.com.br. Quem escuta, acredita. Folha do Sertão no rádio. Apresentação Pereira Júnior. A nossa conversa hoje é com a delegada especializada da mulher na cidade de Souza, doutora Ivna Cordeiro. Vamos tratar de um assunto polêmico: exploração sexual infantil. Em Souza tem isso? Daqui a pouco a gente vai falar e abordar sobre esse assunto e a própria delegada vai esclarecer pontos. Folha do Sertão no rádio. Apresentação Pereira Júnior. Uma produção da equipe do site folhadosertão.com.br. Boa tarde, Souza, sertão da Paraíba. Hoje é uma terça-feira, 24 de maio de 2016. A partir de agora, 60 minutos de jornalismo ágil, série competente, sem minhas palavras, tudo o que você quer saber de forma dinâmica e imparcial. A produção e apresentação Pereira Júnior, parte técnica de Valdemir Silva, reportagens Ian Júnior e participações de Tavares Sobrinho, Jackson Queiroga e Daniel Alexandre. A rede social é com a Dinha e você pode ir lá interagir também através dos nossos telefones dos nossos estúdios ou mesmo pelo nosso WhatsApp, que é o 981 40 47 47, 981 44 46 46. E a nossa rede social, o facebook.com/repórter PB e o twitter.com/repórter PB. E acesse também o nosso link, nos escute pela rede mundial de computadores, repórterpb.com.br, rádio 104 FM. Estamos apresentando Folha do Sertão no rádio. Quem escuta, acredita. Pereira Júnior. 17h08, um oferecimento da mais nova autoescola de Souza, que abriu suas portas. Siga a Autoescola, compromisso com você, responsabilidade com todos. E a novidade é para quem precisa mudar a sua carteira de habilitação. Está precisando de mudar para a categoria D e dirigir motobis? A Siga divide em até 12 vezes no cartão. Siga a Autoescola, com frota nova, Rua Maria Marques, perto da Faculdade Centro de Souza. O telefone é o 3521-1706. Siga a Autoescola Souza e São João do Rio do Peixe. Doutora Ana Virgínia, especialista em doenças de rins e clínica médica. Atendimento no Hospital Santa Terezinha, segunda, terça e sexta-feira. Doutora Ana Virgínia, marque a sua consulta, 3522-1777.
E a Cerâmica Dois Irmãos em Tenente Ananias, Rio Grande do Norte, fabrica tijolos, telhas, lajotas de qualidade e o melhor, com preços diferenciados. Antes de comprar ou reformar, ou antes de começar, a reformar, construir, consulte-nos, faça-nos uma tomada de preço, fale com o amigo Costa, certamente encontraremos a solução para deixar a sua construção ainda mais bonita, com tijolos e lajotas de qualidade e um preço, bem pequenininho. Cerâmica Dois Irmãos em Tenente Ananias, Rio Grande do Norte. O telefone para contato é o 084 99995 2792 em Tenente Ananias, Rio Grande do Norte, com o amigo Costa. E doutor Daniel Rolo, especialista em clínica médica e geriatria. Marque a sua consulta com ele para realizar a promoção de saúde e de um envelhecimento saudável, prevenção de doença, pré ou pós-operatório, além de doenças crônicas como hipertensão, diabetes, demência e entre outras condições relacionadas ao envelhecimento. Doutor Daniel Rolo, com atendimento na Casa de Saúde Bom Jesus. E você pode marcar sua consulta com a minha amiga Patrícia, basta ligar para 3521-1396, 17h12, em nome da Rede de Ótica e Relojoaria Nova Real. Afinal, são mais de 45 anos servindo a Sousa e a região. A Rede de Óticas Nova Real, há 45 anos, vem prestando serviço de qualidade a Sousa e região. Com profissionais formados e laboratório computadorizado. Ótica tem que ser Nova Real. Procura oferecer rapidez e segurança a seus clientes. Agora com 2 lojas para melhor lhe atender. Loja 1 na Rua Major Lindolfo Pires, no centro, próximo ao Calçadão. E a loja 2 na Quintino Bocaiúva, próximo aos quiosques. Telefone 3522-3122 e 3522-6360. Rede de Óticas Nova Real. 45 anos de tradição. Preço mais de qualidade aqui tem pra você. Ótica tem que ser Nova Real. 17h12, no oferecimento de doutor Paulo José, o seu cirurgião plástico, cuidando bem da sua autoestima, porque ele é especialista em implantes de seios, lipoaspiração, redução de abdômen, redução de seios, o lifting de seios, que é aquela puxadinha despretensiosa, cirurgia das orelhas, ginecomastia, implantes de glúteos, abdominoplastia, tratamentos estéticos e oferece intervenções reparadoras. O nome dele, Dr. Paulo José, cirurgião plástico, cuidando bem da sua autoestima, com consultório semanal no Hospital Santa Terezinha em Sousa. Telefone é 3522-1777 ou então 99138-8587. Boa tarde, Valdemir. Muito boa tarde a você, Pereira. Boa tarde a ti, Daniel. Você tá com uma voz de cansado. É a correria, Pereira. A chuva expirou, foi? Pois é, pode ser também. Boa tarde, doutor Tarifo. Poderia o nosso público ouvinte, né, Pereira? Lá, o clima tá melhor, né? Ah, muito bom. Choveu, né? Pois é. Tá certo. E aí, meu amigo Jackson Queiroz. Primeiramente, Jackson, obrigado aí pra aquela substituição a minha quando eu estava viajando. Obrigado, disponha. Boa tarde a você, Pereira, a doutora Isna que está aqui, a Valdemir, a Daniel, a Dinha, e fique sempre à vontade, eu te chamar, é um prazer fazer esse programa que está tão bem ouvido e que tem uma dinâmica tão interessante. Para mim, eu estou sempre à disposição. A vocês que estão nos ouvindo, boa tarde. Hoje a entrevista promete, porque é um tema que chama muita atenção, infelizmente, e os casos, elas eclodem a cada dia, infelizmente, né? E agora, Daniel, maior comedor de galinha da região. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Pereira, Valdemir, Dinha, Jackson, doutora Ivna e a todos os ouvintes. Guinézinho já comeu, degustou alguma coisa? É bom demais. Tá certo. 17h14. E aí, Dinha, tudo bem? Tudo ótimo, Pereira, graças a Deus, né? Chovendo, melhor ainda. Choveu já tá. Deixa o né? Daniel quieto, viu? Não, claro. Está pegando mal, né, Valdemir? Agora danado, como tanta galinha, mas não engorda uma grama. Que é Ele isso, disse que Daniel? gosta da galinha nanica e do pescoço de sola, né? Não, tô fora. Quero 17h15. Quero mandar um abraço para nossos ouvintes que estão ouvindo aí em São Gonçalo, Natália, né? De Galego do Peixe, verdade. também Júnior, Galego do Peixe, com certeza, Dona Fátima, Yasmin, que é as meninas, né? E eu esqueci o nome da outra, mas um abraço a todas. Todas estão ouvindo nesse momento. Muito bem, em nome da Ferconte Fernandes Contabilidade, porque amigo empresário não passa sufoco com as preocupações contábeis e tribunais de sua, ou tributárias, digo, de sua empresa. Ferconte tem uma equipe com mais de 20 anos de experiência na assessoria e consultoria do seu empreendimento, seja micro ou pequena empresa. Ferconte Fernandes Contabilidade, responsabilidade e seriedade com a sua empresa. Telefone é 3522
1737, telefone da Ferconte, oferece hoje a nossa entrevista do dia. A entrevista do dia. O debate aberto com quem é notícia. Doutora Ivna Cordeiro, delegada especializada da mulher aqui na cidade de Souza, já veio aqui no nosso programa, está vindo novamente, disseram que levasse a carteira de sócia, levou, está voltando. E vamos tratar de um assunto importante hoje para a sociedade. Já aproveitando o tema exploração infantil, né, sexual infantil, que aconteceu agora dia 8 de maio, e é claro que ela trabalha também, muitas vezes recebendo denúncias nesse nível. Doutora Ivna, seja bem-vinda ao programa mais uma vez, boa tarde. Eu que agradeço, como sempre, né? É um espaço que me sinto confortável. Realmente já tô com a carteirinha. Obrigado. Assim que vocês quiserem qualquer explicação, qualquer explanação, eu estou altamente disponível. Até porque isso também é um dos trabalhos da Delegacia da Mulher, que é a divulgação e principalmente o combate a determinadas áreas de atuação que a Delegacia da Mulher tem. Até porque a Delegacia da Mulher, eu como delegada da Mulher de Souza, atendo tanto as violências domésticas quanto todos os abusos sexuais dessa cidade. Vamos logo entrar no assunto, praticamente dito. Existem casos de abuso sexual infantil na cidade de Souza registrados? A cidade de Souza, infelizmente, é uma cidade um tanto quanto problemática com relação a esse assunto. Meu Deus. Agora, no último dia 18 de maio, nós fizemos um evento, a rede de proteção, na verdade, que a rede de proteção abrange CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública. Então, todas as partes envolvidas na rede de proteção tomaram o dia 18 de maio como um dia percussor para esse combate, mas infelizmente a cidade de Souza é uma cidade muito problemática com relação a abuso sexual infantil. Exploração sexual já é um tema que a cidade é mais amena. Qual a diferença? O abuso sexual é quando um adulto se vale de uma criança ou de um adolescente para satisfazer seus desejos sexuais, quais sejam eles, quais forem, né, na verdade. A exploração sexual é quando nesse meio de relação sexual há um fator financeiro. Então, na cidade de Souza, pelo menos por esse lado, na Delegacia da Mulher, não existem casos ainda de exploração sexual. Mas o abuso sexual, infelizmente, é constante. Doutora, uma pergunta básica, depois vou abrir para os nossos colegas aqui, é o seguinte: como a família em casa detectar, né, se aquela criança que é do sexo masculino ou feminino, porque acontece com ambos os sexos, é verdade? Detectar, né, como ela porventura ela está sendo abusada sexualmente por quem quer que seja naquele momento. Como a família ficar alerta com relação a esse problema? Porque a criança muitas vezes ela fica constrangida, ela não conta, ela não fala, ela é geralmente ameaçada. Isso é uma situação bem complexa, porque como a gente comenta muito sobre esse assunto, esse é um crime sigiloso. É um crime geralmente que envolve só o agressor e a vítima. Aqui em Souza, principalmente, as explorações dizem respeito a crianças, que vai, no caso do estupro de vulnerável, depois a gente vai falar um pouquinho disso para explicar melhor a população, vai até 13 anos de idade, até porque 14 anos de idade é a idade de consentimento brasileira, onde as homens ou mulheres já podem ter uma prática de relação sexual consentida. Já pode escolher em ter ou não a prática, Exatamente, né? a idade de consentimento. Mas veja bem, é muito complicado e muito delicado de se perceber. Mas em Souza, graças a Deus, eu não sei se é um trabalho da rede de proteção e também parabenizar professores ou pessoas envolvidas nessa área, porque geralmente as crianças em Souza, elas denunciam. Sei. Então, elas falam sobre o assunto, elas contam aos pais e geralmente chega na delegacia os casos que acontecem especificamente na cidade de Souza por denúncia da vítima, no caso da criança. Aqui em Souza está sendo sugênero, né? Elas Exato. procuram. Não estou dizendo todos os casos, Claro. mas alguns deles as crianças, sim, elas contam. Aquelas que não conseguem contar, seja por ingenuidade, por imaturidade, por idade realmente, porque às vezes tem estupro de crianças até de 3 anos de idade. Meu Deus do céu. Então, essas crianças apresentam certas características que, para aquelas pessoas que convivem com elas, elas são muito visíveis. Então, a criança às vezes é mais tímida, ela fica extrovertida, ou o contrário, ela fica mais introvertida. É uma criança que se torna agressiva.
tem bipolaridade de comportamento, fica chorosa, depressiva. E são alguns sintomas que ela pode apresentar, que ela né? pode apresentar e que, pra mim, são fáceis de notar de um familiar. Porque, veja bem, você tá dentro de um núcleo familiar e eu tenho um determinado comportamento. De repente, esse comportamento muda radicalmente, porque é o que acontece. Então, é dever da família, dever dos professores, dever dos agentes de saúde, da rede de proteção das pessoas que têm contato com essa criança, perceber a sutileza da modificação da personalidade. Muito bem, 17h21, em nome de doutor Guilherme Carvalho, um abraço para ele, tá, inclusive aniversariou, né, Dinha, recentemente, mandar um abraço para ele, um grande profissional que acompanha sempre a gente, o programa Folha do Sertão, aqui pela 104 FM, meu caro Jackson Queiroga. E, doutor, em relação aos números, né, aos registros, eu queria que a senhora fizesse uma avaliação entre 2015 e 2016, já estamos quase em meados do ano, né, e em relação ao aparecimento de casos, a senhora coloca aqui, por exemplo, é porque as pessoas estão denunciando mais e esses casos aparecem mais, ou é porque por natureza, Souza está aparecendo mais casos do que o normal? Quer dizer, a busca pela delegacia acontece porque as pessoas estão mais conscientes em buscar ajuda, ou porque os números estão realmente maiores do que, por exemplo, há 2 anos atrás ou mesmo ano passado? Não, eu creio que a primeira opção ela é mais sensata. Eu acho que a rede de proteção está fazendo um trabalho muito efetivo dentro da cidade de Souza. Eu parabenizo sempre, tanto o Conselho Tutelar, quanto a escola, quanto a própria delegacia, Polícia Civil. Então, o fato dessa divulgação, desse encontro que nós estamos tendo aqui hoje, já é um fator, né? Exatamente, já é um fator que contribui para as denúncias. Em Souza faz 1 ano que eu estou em Souza, assumi a Delegacia da Mulher. Ano passado, em 2015, durante todo o ano, nós tivemos 8 casos de estupro. Durante 8 anos? Durante o ano de 2015. 12 meses. Certo. Exato. Esse ano, nós estamos por volta de 10 casos. Quer dizer, mais do que duplicou, né? Exato. Desses 10 casos, alguns ainda estão pendentes de investigação. Então, a gente ainda tem, eu estou falando 10 casos que foram denunciados na delegacia. Que estão sendo investigados, que estão sendo investigados. Desses que já foram provados, inclusive, no início do ano, 2 já foram presos de imediato, porque nós conseguimos. Esse tipo de crime é um crime que nós investigamos de forma prioritária. Certo. Porque se trata geralmente de crianças. Então, para que a gente dê uma resposta a essa criança, não a sociedade em si, né? Mas também. E o perigo é iminente, né? E ela o perigo tá na é casa. iminente até porque, como é de forma sigilosa, assim como você falou, o agressor geralmente é conhecido da vítima, e pra gente evitar o contato desse cidadão com outro menor. Então, para não propagar mais o vítimas, crime. né? Exatamente. Mas eu creio que aqui na cidade de Souza o número seja maior, e não vou alegar um critério de susto da população ou de temor, mas sim de consciência. Quer dizer que a gente está evoluindo, né? Nesse ponto, Com estamos evoluindo certeza. com a sociedade. Só para terminar minha participação em relação a essa pergunta, como é que é o trabalho da Polícia Civil nessa questão em relação com o Conselho Tutelar? Em Souza, há um aparelhamento, o Conselho participa, ajuda, como é que é esse trabalho nessa bipartite entre civil e Conselho? A rede de proteção, principalmente Delegacia de Polícia Civil e Conselho Tutelar, é uma parceria muito próxima. Eu sempre falo, e falei dia 18 de maio, e falo novamente que nós somos uma equipe. Por mais que a gente faça parte de instituições diversas. Mas eu sempre tenho o apoio do Conselho, assim como o Conselho sempre tem o apoio da Polícia Civil. Se assim não for, a coisa não anda. Porque as denúncias geralmente vão em 2 redes de proteção, que é Conselho Tutelar e Delegacia. Algumas vezes também vão ao CREAS ou CRAS, mas as 2 portas de entrada principal para abuso sexual infantil é Delegacia de Polícia e Conselho Tutelar. Então, se os órgãos não trabalham unidos, não tem como a gente fazer uma associação para beneficiar a vítima. E aqui em Souza acontece de forma efetiva, graças a Deus. Muito bem, 17h24, em nome do doutor Valmir Braga, seu cirurgião buco-maxilo, também traumatologista, realizando atendimento especial, inclusive aqui na cidade de Souza. E você, mamãe, que tem seu filhinho que é especial e precisa de um atendimento odontológico em ambiente hospitalar, procure o doutor Valmir Braga. Ele é especialista de mão cheia. Telefone é 3521-2501. Dinha, diga aí. Eu vou fazer uma pergunta, doutora, aí do seguinte, porque a maioria dos casos que tem abuso sexual de menores são pessoas próximas, àquela criança, são parentes, são vizinhos. O que leva a acontecer uma coisa dessa? Boa pergunta.
Veja bem, geralmente, como eu falei no início, é um crime sigiloso. Se não houver uma denúncia ou uma percepção da modificação da personalidade da criança abusada, é muito difícil do crime ser investigado. Geralmente, os agressores são padrastos, pais, tios, primos, irmãos. Por quê? Porque a criança é um ser inocente, é um ser temeroso por natureza. Então, as pessoas que ela não conhece, geralmente não têm confiança de chegar na criança. E a criança também não fica à vontade com essas pessoas. No entanto, quando o agressor geralmente é próximo, essa criança tem uma facilidade de contato, ela tem uma confiança na pessoa, e isso faz com que o agressor, utilizando dessa confiança que a criança tem pela proximidade da relação, utiliza para abusar. Então, por isso que na maioria das vezes os agressores são próximos à criança, tendo em vista essa ingenuidade e a confiança que, infelizmente, a criança inocente deposita. Valdemir. Doutora Ivna, a gente sabe que, como já foi mencionado aqui, acontece muito no ambiente familiar. Então, e muito, de quem menos se espera às vezes, né? Então, eu pergunto, no caso, porque como acontece isso e quando já vai perceber, o caso já tem sido muitas das vezes consumado, então eu pergunto, é dever também dos pais orientar sobre esse assunto de questão de exploração sexual infantil? Com certeza, você tocou num ponto muito importante, porque veja bem, geralmente nós temos que avaliar a família como a base de proteção dessa criança e de informação. Às vezes a família, o que acontece muito em Souza, saindo mais dessa vertente de abuso sexual, na maioria das vezes a família não pode, vamos dizer, um adolescente problemático ou uma criança problemática, a família, hoje em dia, que eu percebo no tratamento do assunto, a família acha que é dever do Estado intrometer na educação dessa criança, o que não é verdade. Então, o Estado entra de forma esporádica, então, para uma repressão ou uma prevenção diferenciada. Então, delegacia, Ministério Público, Poder Judiciário, mas o dever inicial é familiar. Então, a família tem que prestar atenção nas nuances, orientar a criança desde cedo, a que existem formas simples e formas efetivas de fazer essa comunicação à criança, independente da idade. Pode levar um psicólogo para ele falar do assunto de forma lúdica, mostrar vídeos infantis. Então, eu acho isso muito importante. Como eu disse inicialmente, as crianças que denunciaram na delegacia os abusos são crianças entre 6 e 9 anos, mas são crianças muito antenadas. Então, foi devido a esse tratamento, não sei se o contato da família na explicação ou contato com alguma rede social, com algum outro amiguinho ou uma forma preventiva da escola, que fez com que essas crianças se alertassem que aquela situação que elas estavam vivendo a incomodava, e por incomodar significava que era uma coisa estranha, que ela resolveu falar. Mas se essa criança fala para os pais, por exemplo, ou um familiar que conhece o agressor e não quer comunicar, porque acontece muito, às vezes os próprios pais são coniventes com o crime. Então, o agressor comete, a mãe apaixonada finge que não sabe. Ou a avó, o filho comete, a mãe passa a mão na cabeça, acontece muito. Então, é necessário que essas crianças e todos os ouvintes percebam que nós temos outras ferramentas para denunciar. Então, nós temos o Disque 123, que é do Conselho Tutelar, que aqui na Paraíba funciona, vai a ligação para João Pessoa e vem diretamente para o Conselho Tutelar onde o abuso foi cometido. Tem um 97 da Polícia Civil e principalmente o Disque 100. Que é um Disque Direitos Humanos, onde a pessoa pode ligar sem se identificar e contar o fato. Então, aqui em Souza também existem muitos casos que nós descobrimos através do Disque 100 ou de alguma outra denúncia anônima. Doutora, quais são os meios mais comuns de acontecer a exploração sexual infanto-juvenil? Geralmente, como a gente falou, os meios que mais acontecem em Souza são através de familiares, que utilizam-se da confiança da criança para cometer o abuso sexual. Que o abuso sexual não há necessidade apenas de ser conjunção carnal, ou seja, de haver penetração. Então, o abuso também se caracteriza por atos libidinosos. Como assim? Então, sexo oral, sexo anal, passar a mão nas partes íntimas da criança, alisar, ou ter algum tipo de... Quando a gente fala em ameaça, né, ameaça de morte, eu vou lhe matar, e que a criança não tem mais 13 anos, já se tornou um adolescente, vamos falar de estupro normal, que é aquele que envolve ameaça e violência. Mas a tortura também pode ser psicológica.
Então, eu vou matar você se você contar para sua mãe. Que não deixa de ser um estupro, né? Exatamente, porque a partir dos 13 anos, até os 13 anos, o consentimento não importa, isso é importante também falar. Porque muitos agressores chegam na delegacia, mas eu não fui o primeiro dela. Mas ela já se prostituía antes de mim, mas ela tem 13 anos, não importa o consentimento, não importa o histórico sexual dessa criança. É uma vulnerabilidade decorrente de idade. Exatamente. Então é necessário que se esclareça isso também. E muitos chegam, mas eu namoro com ela, mas não pode ser necessário que aconteça. Então todas essas pessoas que se iludem achando que isso é uma desculpa, se chegar aos ouvidos da Polícia Civil, ele vai ser investigado e denunciado. À luz da lei, doutora, até os 13 anos é um estupro, mesmo que seja com consentimento. Exatamente. Né? A lei já determina que seja um estupro. Após os 13 anos, 14 anos. Só se houver violência e grave ameaça. E grave ameaça, exatamente. Né? Aí já tira a caracterização do estupro, não é isso? Já vira outro tipo de crime. Qual é esse outro tipo de crime? Pronto, nós temos duas situações. Nós temos o estupro e o estupro de vulnerável. Então, quem são os vulneráveis? Os vulneráveis, além das crianças, pela vulnerabilidade de acordo com a idade, que é até os 13 anos. Vulneráveis também são pessoas que naquele momento não têm a devida consciência do uso do sexo. Ou seja, pessoas altamente embriagadas, dopadas, drogadas, deficientes mentais. Então, essas pessoas todas são vulneráveis, diferenciando a vulnerabilidade aí ou questão de idade ou uma questão diferenciada. Quando a vítima tem até 13 anos de idade, não importa o consentimento, vai ser estupro de vulnerável. Após os 14 anos, que é a idade de consentimento sexual do Brasil, se ela quiser manter relacionamento sexual, é atípico, não existe crime. No entanto, se ela for forçada através de ameaça ou de violência, aí torna-se um estupro, que é outro crime, que é onde são punidos os agressores que mantêm relação sexual violenta com pessoas acima dos 13 anos. Doutora Ivna, como é que fica os casos das pessoas que cometeram o ato antes dos 13 anos, porém a denúncia surgiu algum período depois? Não importa, aí nós vamos avaliar pela data do fato. Então, se, por exemplo, acontece muito, às vezes uma menina, isso é necessário que se fale para que os postos de saúde também atentem, os profissionais de saúde atentem para essa área. Uma menina que acabou de completar 14 anos, está fazendo pré-natal. Então, partimos do princípio de quê? De que ela manteve relação sexual com 13 anos. Perfeitamente. Então, nós vamos aí pela data do fato e não pela idade da vítima. Então, se na data do fato ela tinha 13 anos, mesmo que seja descoberto posteriormente, o agressor vai ser punido da mesma forma. Muito bem, 17h33, hoje conversando com a delegada da mulher aqui da cidade de Souza, doutora Ivna Cordeiro. Os telefones estão liberados, ligar aqui, olha, se você quiser participar, fazer a sua pergunta. Eu entendo que o assunto muitas vezes, né, alguém não quer se expor, mas pelo menos está escutando. Mas se você quiser mandar alguma pergunta, mesmo sigilosa, pode participar aqui com a gente. O telefone TIM é o 9909-4243, o Claro é o 993693435 e o Vivo é o 981232806. Então, se você quiser mandar alguma pergunta no nosso WhatsApp, tá liberado. É o 98140-4747. Então, 98144-4646. Esses são os nossos WhatsApp abertos aqui para você poder fazer a sua pergunta. Pereira, deixa eu mandar um abraço primeiro a Diógenes Quiroga, meu irmão, com a esposa Márcia e a minha sobrinha a Mariane, que estão nesse momento lá em Iguatu, no Ceará, nos ouvindo, lá no sítio Timbaúba, lá em Iguatu, nos ouvindo. Abraço para eles. Doutora, a pergunta é em relação ao seguinte: o perfil dos criminosos, o perfil daqueles que se utilizam muitas vezes do ambiente familiar para fazer o abuso. O que a senhora sabe e pode nos falar a respeito desse perfil? Mais uma vez nos deparamos com a dificuldade da análise desse tipo de crime. Além de ser num ambiente sigiloso, com uma vítima vulnerável, ainda temos um agressor totalmente diferente dos criminosos normais que nós achamos normais. Por exemplo, estou andando na rua, sozinha com meu celular à noite. Quando vai se aproximando duas pessoas que vão roubar esse celular, a gente já sabe, não é? Ou a gente desconfia pelo perfil. Agressores sexuais não têm perfil definido. Por quê? Porque geralmente são pessoas de família, não têm antecedentes criminais,
são perfeitos diante da sociedade. Tem classe social definida, doutora? Não existe. Estupradores são totalmente eventuais. Então nós temos aqui, além dessa dificuldade do perfil, de não ter um perfil definido, ou seja, não ter um perfil identificável, nós temos praticamente aqui em Souza, duas formas de estupradores. Nós temos os estupradores eventuais, ocasionais, na verdade, e temos também os estupradores pedófilos. Até porque é necessário que se saiba que pedofilia em si não é um crime. Nós temos o Código Penal e no Código Penal tem dizendo matar alguém, estuprar alguém, roubar alguém, mais ou menos dessa forma. Mas não existe pedofilia no Código. Então, pedofilia não é um crime. Pedofilia é uma parafilia, um distúrbio sexual. Então, ou seja, existem os estupradores que são ocasionais, que na verdade não se interessam primordialmente por crianças, mas encontrou aquela criança numa situação vulnerável, estava sexualmente disposta a praticar, encontrou ela de uma forma que seria uma vítima mais fácil. E existem também os estupradores que são pedófilos, né? Os pedófilos geralmente não são estupradores e vice-versa. O pedófilo pode morrer com aquele desejo sexual por criança e nunca cometer um ato. Mas a partir do momento que, além de ter o desejo sexual por criança, ele comete o ato sexual, aí sim, ele vira um estuprador pedófilo. Muito bem, olha, é realmente interessante essas questões, a gente tirar essa questão, falando sobre a questão de pedofilia, porque é muito complexa, que é outro assunto mais abrangente. Nós estamos tratando aqui de abuso sexual infantil, mas não deixa de entrar esse assunto, porque de fato faz parte, né? Infelizmente faz parte. Além de ter abuso, ainda existem pessoas que, até idosos, né? Que são acusadas, né? Ou idosos são acusados de pedofilia, né? Que é um crime diferenciado e de fato o perfil é bem mais complexo, né? Então, abuso infantil, de sexual infantil, é uma coisa real. Isso existe, acontece nos lares próximos a gente. Muitas vezes está acontecendo ao seu lado e você não percebe, você não vê, você não está enxergando aquilo. Então nós estamos lançando alguma luz, alguma informação para que você possa ficar atento com relação a isso. Os pais, né? Os pais, assim, tem vizinho tão bonzinho, né, doutora? Que, minha filhinha, um chocolatinho, um bombonzinho, um sorvetinho. Essa é a forma, né, de persuasão inicial. Persuasão inicial. É bom os pais ficarem atentos com relação aos vizinhos bonzinhos? Com certeza. É claro, né? Vamos generalizar, porque existem, de fato, sem aspas, bons vizinhos, obviamente. Mas eu estou usando os bons vizinhos aqui no termo metafórico, em aspas. É claro que ninguém pode chegar aqui, seu vizinho, porque está sendo bonzinho com uma criancinha lá, deva ser alguém. Não, de maneira nenhuma. Não vamos tirar essa imagem. Bom, é como ele age e você ficar de olho, né? Que é uma forma de pessoa. E a acumulação dos fatores que nós conversamos desde o início, ou seja, você tem uma pessoa próxima de confiança da criança, então, que está utilizando esse tipo de técnica, que até então a gente achava que era só para agradar, mas isso, associado ao comportamento da criança, é muito importante. Porque vai que todos esses fatores estejam unidos, ou seja, existe um vizinho, um familiar, um primo, um amigo da família que seja considerado bonzinho, cuidador da criança, mas aliado a isso, que fica sozinho com a criança, que cuida, mas aliado a isso, a mudança de comportamento dessa criança. Exatamente. Então, quando percebe essas nuances do comportamento da personalidade e a criança denuncia, às vezes ela denuncia que está sendo abusada ou que um tio fez isso, fez aquilo, pelo menos nós já temos um indício de um suspeito. De um suspeito, exatamente. Que vai à delegacia, porque eu acho o seguinte, quando uma pessoa vai até a delegacia, se ela não deve nada, ela não tem que temer, ela vai dar, delegacia não é um órgão acusatório. Exatamente. É um órgão investigativo. Então, se ela vai ser intimada à delegacia para prestar suas declarações e não deve nada, não tem o que temer. Todo porque cidadão você está sujeito a prestar serviço à justiça. É como você falou, o nome é esse, serviço é uma ajuda, uma utilidade pública. Então, se a pessoa vai à delegacia, porque geralmente é o seguinte, os estupradores, pelo menos em Souza, e pelo estudo superficial que a gente faz, porque eu não sou psicóloga de carreira, né? Mas gosto muito da área. Os estupradores geralmente confessam.
ou por culpa, ou por ingenuidade, que eu não acredito nessa opção, mas é uma, ou para contar vantagem, infelizmente. Aqui em Souza a gente teve um caso muito típico no início do ano, onde o estuprador contou, foi até na rádio, falou que ia à delegacia, que realmente era ele, segundo ele não aguentou o peso na consciência, mas eu não achei ele com consciência nenhuma. E chegou na delegacia e realmente confessou. E 2, no início do ano, confessaram abertamente que haviam feito isso. O que eu percebo nessa confissão? Primeiro que o agressor, ele põe as expectativas dele na criança. Como assim? Ela deu em cima de mim, ela se insinuou, ela que disse que queria, isso não acontece. Numa relação de abuso sexual, a criança nunca é culpada. Óbvio. Então ele transmite os seus desejos, coloca na criança pra quê? Pra ficar menos culpado ou pra justificar o seu ato. É o que acontece na confissão. E um desses realmente relatou, que me chocou bastante, que fazia isso quando chegava do trabalho pra desopilar. Ou seja, ele abusava sexualmente da enteada de 9 anos porque queria desestressar. Meu Deus do céu. Como é que eu aguento uma coisa? Não, ninguém aguenta não, doutora. É impossível. Olha, 17h42, em nome da doutora Carolina de Melo Fernandes, hematologista, médica de doenças do sangue como anemia, problemas da coagulação, trombose, leucemia, linfoma, mileoma. Ela atende na Casa de Saúde Bom Jesus, aqui na cidade de Souza, e você pode marcar sua avaliação no 3521-1083. Por se tratar de um lugar diferenciado, o Cemitério Parque Jardim da Paz trabalha para que esse espaço ultrapasse a sua verdadeira função. Disponibilizamos de amplas e confortáveis salas de velório para você poder velar o seu ente querido. Os serviços são de alta qualidade para o total conforto de seus usuários e visitantes, com parcelas facilitadas. Ligue agora para o Jardim da Paz, 3522-1409, e peça um dos nossos consultores e vai até a sua casa e vai explicar melhor os nossos planos. Cemitério Parque Jardim da Paz, na cidade de Souza, para Marisópolis. Telefone, repito, 3522-1406. 17h43, em nome da Energisa, ligada na sua energia. Vamos no intervalo comercial rapidinho, eu já volto pra gente continuar essa conversa com a delegada, a mulher aqui na cidade de Souza, a doutora Ivna Cordeiro. Ele é gente boa, ele ajuda a gente, ele pensa consciente, é o senhor eficiente. Rede Elétrica. Previna os acidentes. Empinar pipa nunca perto da fiação. É perigoso e pode prejudicar muita gente. Fazer gatos, além de arriscado, pode pesar no seu bolso e no dos vizinhos. O senhor eficiente é Energisa. A gente faz e mostra como se faz. Uma campanha Energisa, Programa de Eficiência Energética e ANEEL. Tudo que o seu bebê precisa tá na Útil Baby. Brinquedos, móveis, carrinhos de bebê, quartos decorativos, venha ver. Qualidade, conforto, carinho e bem-estar, vem pra Útil Baby, você vai amar. A Útil Baby, a loja amiga do seu bebê. Rua Rui Barbosa 11, Centro de Souza. A Útil Baby. A rede de óticas Nova Real, há 45 anos, vem prestando serviço de qualidade a Souza e região. Com profissionais formados e laboratório computadorizado. Ótica tem que ser Nova Real. Procura oferecer rapidez e segurança a seus clientes. Agora com 2 lojas para melhor lhe atender. Loja 1 na Rua Major Lindolfo Pires, no centro, próximo ao calçadão. E a loja 2 na Quintino Bocaiúva, próximo aos quiosques. Telefone 3522-3122 e 3522-6360. Rede de óticas Nova Real. 45 anos de tradição. Preço mais de qualidade aqui tem pra você. Ótica tem que ser Nova Real. Ei, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você. Você tem R$9? Sabe o que pode acontecer com menos de R$9 por dia? A realização do seu sonho de ter uma Bis 0 km. Com a entrada de R$900 e parcelas de só R$269,62 pelo Banco Honda. É isso mesmo. Entrada de R$900 e parcelas de apenas R$269,62 pelo Banco Honda. O que dá menos de R$9 por dia. E uma Bis 0 pode ser sua. E aí, vai perder essa oportunidade? Vai vacilar? Vá agora mesmo até uma loja Pau Brasil Motos mais perto de você e garanta a sua. Pau Brasil Motos, mais uma empresa do grupo Pau Brasil. No trânsito somos todos pedestres.
Olha, você que vai economizar de verdade tem que ir ao Varejão Autosserviço. Atenção, cliente que gosta de economizar, o Varejão Autosserviço preparou para você ofertas imperdíveis nesta semana. Lá existem muitas ofertas que você vai ficar assim, ó, surpreso, é pouco dinheiro e com certeza você vai encher seu carrinho com absolutamente certeza. Por quê? Porque o Varejão trabalha com esse objetivo de fazer com que os preços caem mesmo nessa inflação que nós estamos vivenciando. Mas o Varejão Autosserviço tem açúcar, cerveja Brahma, arroz Kika, hambúrguer Perdigão, achocolatado, farinha de trigo Rosa Branca, o flocão Maratá, Guaraná, Pepsi, e de 3 litros, né? Eu quase que não falava agora a palavra, ficou enganchada aqui na garganta, mas saiu. Tudo isso você vai encontrar lá no Varejão, você não vai ver engancho, isso aí não vai ver, eu garanto a você que não vai. Fica perto aqui da Honda, aberto os domingos e feriados até o Meu Dia Jardim Bela Vista. Quer economizar? Quer? Então vá no Varejão, se não, meu amigo, você cuidado, você vai com o bolso cheio, volta vazio sem ter nada, não vai. Deixa eu falar aqui da InfoExatas, a InfoExatas aí tá realmente bombando. Venha fazer parte da família InfoExatas. Só na Info você irá encontrar uma equipe de profissionais qualificados para lhe capacitar para o mercado de trabalho, meu amigo. Aprendizado garantido, aulas 100% práticas e além do mais dinâmicas. Não perca mais tempo, venha para InfoExatas, InfoExatas Informática e Profissionalizantes. Seu futuro começa aqui. Mas por que Info? Info é Info, meu amigo, e tá falado na rua Rui Barbosa 30, Centro de Souza. O telefone é o 99131-5141 ou então 98212-4446. E hoje é um dia especial, né, Dinha? O pessoal da InfoExatas está realmente muito feliz porque minha amiga Fernanda está completando quantos anos, Dinha? Não sei, mais um aninho só. E vai dizer, diga? Diga você. Eu não. Eu não digo também não. Vamos lá. Os parabéns hoje vai pra ela, né, Pereira? Inclusive já mandei pra você aí. Você mandou aqui, Dinha, mandou. Deixa eu abrir aqui, que meu telefone aqui tá um negócio fora do comum. Tá assim. Aqui, veja só. Hoje é dia de festa. A InfoExatas parabeniza a sua administradora Fernanda pelo seu aniversário. Parabéns. Quem mandou foi o esposo dela, né? Com certeza, Pereira. Diz que ela tá cheia de surpresa. Vai ter toda surpresa pra ela que ela nem imagina. Não pode dizer, né? Não, Deus me livre, já tá então, doida. Pronto, parabéns pra ela hoje. Parabéns, Fernanda. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Olha, vamos continuar aqui com a conversa com a doutora Ivna Fernandes. Ivna Cordeiro diz Fernandes, vai? Pois é, botou Fernanda na cabeça, né, daí? Fernanda na cabeça aqui. Olha, a mais nova autoescola abriu suas portas. Siga a autoescola, compromisso com você e responsabilidade com todos. A novidade é para quem precisa mudar a sua carteira de habilitação. Está precisando de mudar para a categoria D e dirigir motobis? A Siga divide em até 12 vezes no cartão. Siga a autoescola com frota nova, Maria Marques, perto da Faculdade Centro de Souza. Telefone é o 3521-1706. Siga a autoescola Souza e São João do Rio do Peixe. Doutora Ana Virgínia, especialista em doenças de rins e clínica geral, atendimento no Hospital Santa Terezinha em Souza, segunda, terça e sexta-feira. Doutora Ana Virgínia, telefone é 3522-1777. Doutora Ivna Cordeiro, qual seria, assim, uma orientação que a senhora daria às famílias que muitas vezes está em casa, ela sabe do acontecimento, mas muitas vezes tem vergonha ou não tem uma atitude mais direta para poder ir à delegacia e formular a queixa? A questão realmente é de insegurança na denúncia. Mas as pessoas devem entender que a Polícia Civil hoje é uma instituição muito séria. Mas mesmo assim eu sei e eu até entendo a não denúncia voluntária indo até o órgão, né? Por isso que eu falo e repito do que eu disse inicialmente. Sim. Existem certos números onde as denúncias são anônimas. Como é que acontece? Existe o 197, que é da Polícia Civil, o 123 do Conselho Tutelar e o Disque 100. Geralmente o Disque 100 é um número mais exposto, vamos dizer assim, um número mais oferecido. Como é que acontece? Essa pessoa liga para o Disque 100. Quando eu ligo, essa ligação vai para Brasília. Brasília, exatamente. É um setor responsável pelos direitos humanos em Brasília.
eles pegam os dados, não do denunciante, porque é anônimo. Eles pegam os dados das vítimas e do agressor, endereço, vê a localidade. Se percebem, por exemplo, que aconteceu na cidade de Souza. Então, eles emitem um protocolo de denúncia com o histórico dessa denúncia e enviam para a delegacia responsável. Isso chega até a Polícia Civil e nós somos obrigados a investigar o caso. Certo. Fazemos uma investigação preliminar, ou seja, tentamos falar com vizinhos, com professores. Ao final dessa investigação preliminar, claro que nós não vamos diretamente na criança, por quê? Porque na maioria das vezes, como falei inicialmente, os agressores são da família. Então nós tentamos buscar isso de um aspecto informal, com outras questões, ver na escola se ela teve uma mudança de comportamento, entre em contato com o conselho tutelar para ver se já houve uma denúncia, até chegar na vítima e tentar falar com ela diretamente para ver se consegue fazer a colheita de algum tipo de informação. Se a criança for muito fechada ou ainda não tiver a disponibilidade de falar com uma delegada, a gente encaminha para o CREAS, para o psicólogo fazer oitiva lúdica, e a partir dessa oitiva, se houver realmente veracidade da denúncia, fazemos a investigação normal, exame sexológico para saber até onde essa criança foi abusada sexualmente, escutamos testemunho e indiciamos o agressor. Ivna, permita-me, Pereira. Doutora Ivna, deixa justamente na questão do exame que eu queria tocar. Como tem sido essa questão do exame? Tem encontrado dificuldade para se realizar os exames em Souza? Tem sido direcionado a Patos? Enfim, como é que tem sido essa questão dos exames, já que muitos dos casos, para saber realmente se houve a exploração, o abuso, enfim, precisa-se do exame? A senhora responde já, deixa eu dar primeiro minha dica, que é o nosso público ouvinte, que está a fim de encontrar facilidade na hora de escolher, comprar e pagar. Indico para você o PH Supermercado, o local certo para uma feira sortida e econômica. Frango do dia, carnes, verduras, perfumaria, enfim, o que você espera de um supermercado, no PH você encontra, aceitando ticket de alimentação, dividindo suas compras em todos os cartões, 5% de desconto para quem comprar à vista. PH Supermercado, Rua João Rocha, no Alto Capanema, 35211090. O empreendimento é de Paulo Henrique. Fica à vontade. Promoção da pizzaria Prato de Ouro, né, Pereira? Isso, fala aí. Vai lá e compara. A partir de Porque R$28. A fome começa a apertar. Com certeza. A partir de R$28, você comprando uma pizza, você vai ganhar um refrigerante de 2 litros grátis. Sim. Que bom, né? A semana inteira essa promoção lá com Luziana. Telefone 3521-1737 ou 9140-8394. Procura a minha amiga Luziana. Que caso contrário, né, Dinha? Nada resolvido, viu, Pereira? É verdade. Doutora Ivna, fica à vontade. Veja bem, com relação aos exames sexológicos, tem outra questão que é interessante que se faça e que existe até uma problemática com relação a isso na cidade de Souza. Como eu já falei inicialmente, a idade consensual de relação sexual é 14 anos. Então, muitas mães chegam na delegacia porque minha filha se perdeu com o namorado, doutora, eu digo, certo, leva a menina, né? De quantos anos você tem? Ela, 15. E aí a mãe já chega, eu quero fazer o sexológico pra eu ver mesmo, pra eu jogar na cara de quem foi que disse que minha filha não sei. Aí vocês sabem como é, né? Então ela chega, eu pergunto, tem um particular com ela, eu chamo o conselho lá pra acompanhar e pergunto, você tem quantos anos? Menina, não, eu tenho 15. Sim. Essa relação sexual foi consensual? Ela foi, é meu namorado, a gente namora faz tempo, eu amo ele. E a gente é atípico. Então eu não vou movimentar a máquina estatal pra fazer o exame sexológico de uma coisa que não existe crime. Então, muitas das vezes, eu já saio até ameaçada. Eu vou dizer a Demanon, porque a senhora tá fazendo isso. Mas aí não é uma questão de ruindade, vamos dizer assim, minha. É uma questão de lógica, porque como é atípico, isso não vai ser função da Polícia Civil ou de qualquer outro órgão. Alguma, né, doutora? Não, de forma nenhuma. Pois é. Então, se essa mãe quer descobrir se a filha perdeu a virgindade ou não, ela faça um exame particular. Lógico. Com relação aos abusos sexuais, quando são denunciados, seja os 13 anos, o estupro de vulnerável, ou seja, estupro decorrente de violência ou grave ameaça, então nós pedimos sim um exame sexológico se houve, mesmo que não tenha havido a penetração. Então, porque às vezes a criança conta ou a criança esquece ou não sabe, realmente às vezes não sabe que houve penetração pela ingenuidade e a gente faz para se precaver, sim. Esse exame é solicitado na delegacia para o IPC, que é o Instituto de Polícia Científica na cidade de Patos, porque é um exame que tem uma série de dificuldades, uma série de protocolos. Então a gente envia para o setor responsável da Polícia Civil e quem faz o acompanhamento da criança até o setor é o Conselho Tutelar. Então a família não vai ter nenhuma despesa financeira nesse trajeto. Então o Conselho Tutelar pega a requisição da delegacia, marca o horário com a criança, assim como com o IPC em Patos,
vai até o órgão, faz o exame e retorna. Depois, com o tempo hábil para fazer o laudo, esse exame é encaminhado à delegacia e anexado. Muito bem. Olha, a Clínica da Família comunica que continua atendendo em seus consultórios os médicos Fernanda Gomes, reumatologista, Felipe Rocha, ultrassonografista, Rangel Cruz, neurologista, João Bosco Virgínio, gastrologista, Messia Barbosa e Mônica Farias, elas são psicólogas. Marque agora a sua consulta com preços populares na Clínica da Família, pelos telefones 3522-3035, então 981-55-2446, porque lá na Clínica da Família você vai encontrar todas essas especialidades com preços bem pequenininho, mas tão pequeno que você não vai nem ver o preço. É bom demais um negócio desse. Lá na rua Dom Bezerra, centro de Souza, o telefone já disse, é o 3522-3035. Além dessas especializações, Pereirança, vamos aqui, porque é Natália, né? Primeiro a Viva Souza, no Colégio Auxiliadora, né? A partir do dia 1º. Certo. E nossa amiga Natália está à frente também, ajudando, pedindo a colaboração de passar esse áudio. Vem aí, primeiro a Viva Souza, dias 4 e 5 de junho, no ginásio do Auxiliadora. Dia 4 de junho, show com Padre Bruno Medeiros, às 19 horas. Quanto falta pra ser todo teu? E a entrada será 1 quilo de alimento. E no dia 5 de junho, a partir das 8 horas da manhã, louvor com o Ministério Milites da Cruz. Pregação com os irmãos de Barbalha e celebração da Santa Missa com o Padre Eliseu. Primeiro a Viva Souza, dias 4 e 5 de junho, no ginásio do Auxiliadora. Informações 98208-0195. 17 horas e 57 minutos, já chegando aos finalmente, agradecendo, já que tem mais perguntas da doutora Ivna, para encerrar. Satisfeito, então foi muito bem debatido, o assunto realmente que trouxe muitas coisas, acrescentou e muito para quem está em casa ouvindo, né? E realmente foi muito interessante. Doutor, tem algum telefone específico da delegada, da delegacia da mulher, se alguém quiser entrar em contato direto, alguma informação direta com a senhora, né? Se essa ligação tem sigilo, né? Enfim, a senhora fica à vontade, até pra gente saber alguns números de telefones aí. Veja bem, a denúncia anônima da Polícia Civil se resume a 197. Certo. Mas nós temos também o telefone da delegacia da mulher, que para alguma informação, geralmente eu prefiro, na verdade, quando a pessoa vai até a delegacia, mas o número também é aberto. Caso haja a veracidade da informação, o telefone é 3522-6628. Certo. 6628, se eu não estiver enganada. Porque como eu sou nova na área, minha gente, vocês vão me perdoando. Se for qualquer coisa, eu faço a então, aplicação. O número 100 também é um número realmente aberto. O Disque 100, 197, 197. são especificamente para denúncias anônimas. Isso. São as pessoas que ainda não se sentem à vontade de ir à delegacia, então, fazem sua denúncia de forma anônima, sem nenhum tipo de perigo, constrangimento, de nenhuma forma, então. Com relação, delegada, ao Disque 100, eu já passei um período como conselheiro tutelar, eu só tenho uma coisa que me deixou insatisfeito com relação ao Disque 100, é porque muitas das vezes os casos chegavam ao conselho e as pessoas não mais residiam naqueles locais, enfim, a gente encontrava muita dificuldade com relação ao Disque 100 por conta disso, mas era um serviço muito bom, que é o Disque 100. Muitas denúncias chegam ao conselho tutelar através do Disque 100. Exatamente, isso é uma dificuldade que eu também encontro. Então, porque às vezes eles dizem a denúncia, às vezes demoram um determinado tempo para chegar até o conselho tutelar, até a delegacia, você bem sabe, mas os que chegam, mas pelo menos essa forma da gente dizer que o endereço não foi encontrado, significa que a gente foi procurar. Então, que aquilo ali, além da veracidade, realmente tem a investigação. Muitos casos não encontramos os endereços. É necessário que as pessoas que estão ouvindo informem endereço, nome de rua, ponto de referência, que são coisas que vão facilitar na investigação e assim vai ser mais efetivamente cumprido, né? Muito bem. Doutora Ivna Cordeiro, muito obrigado pela participação que a senhora teve com a gente hoje aqui, tratando desse assunto realmente complexo muitas vezes e até constrangedor para muita gente, né? Mas a gente tem que tratar o assunto, tem que falar, tem que bater, tem que levar informação, porque esse é o nosso objetivo, esclarecimento da população
sobre este caso que para mim é complexo e evidentemente eu estimulo. Se você tem conhecimento de alguma coisa, denuncie porque realmente o negócio é sério. Quer concluir? Pois é, Pereira, e não esqueça, a promoção na pizzaria Prato de Ouro, né, certo, Pereira? R$28 qualquer pizza lá, sabor que você escolher. É a tentação, tô aí pra dizendo. E ganha um refrigerante grátis. Além do mais, aí é outra tentação maior. Maior ainda, 3521-1737, 9140-8394. Procure nossa amiga Luziana lá, Rio do Gerente. Samuel prepara e Neto entrega. E Clínica da Família, você já sabe que fica na rua Dom Bezerra, bem no centro da cidade, telefone 3522-3035. Lá você vai encontrar os melhores profissionais com preço bem chiquitito, bem pequenininho, e com certeza você vai poder, evidentemente, fazer a sua consulta. E para encerrar, doutora Sulen Teixeira, ela é dermatologista, atende aqui no Hospital Santa Terezinha, né, Dinho? Para que as pessoas possam poder fazer a consulta com ela, fazer aquela estética maravilhosa. Aqui posta pelo telefone 3522-2654. Ou também pegar o telefone da nossa amiga Sandy, né? Telefone 9138-8587. Procure lá, você vai ver uma ótima médica. Resolve o seu problema. Muito bem, doutora Ivna, boa noite, obrigado pela participação. Eu que agradeço, como sempre, né? Me sinto em casa, Obrigado, quero agradecer doutora. a participação. Nem agradecer a participação, não agradecer o convite e dizer realmente que já tem o cartão. Pode levar. E alertar não tem anuidade não, viu? Porque já tem anuidade demais em tudo, né? É verdade. E alertar a população mais uma vez que a Polícia Civil está com trabalho excelente nessa área, por mais que os números estejam aumentados, a investigação Isso é sinal e a punição do também trabalho, aumenta. né? Exatamente. Então, que todos tenham confiança na instituição e denunciem, porque isso é uma coisa muito grave. Muito bem. Boa tarde, boa noite, até amanhã fica um programa Folha Sertão no rádio. Aliás, Folha Sertão no rádio tá agora terminando, tem o programa da Assembleia de Deus da Bíblia no ar. Tchau, até amanhã, Dinha. Faz final. Não adianta acreditar se você não tem coragem de lutar. Boa noite a todos. O programa exibido é uma produção independente. Todo o seu conteúdo é de responsabilidade total de seus produtores e idealizadores. Você ouviu Folha do Sertão no rádio. Seu programa de entrevistas e notícias pela 104 FM. Mais informações: www.folhadosertão.com.br. Quem lê, acredita.